E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um capítulo desse treinamento, onde a gente está batendo um papo bem legal sobre microserviços, como separar, como se comunicar, como lidar com os dados. E agora vamos falar um pouquinho sobre operações de microserviços. Eu não vou entrar em detalhes de infraestrutura, de gerenciar servidores. A gente tem treinamentos de infraestrutura aqui, caso seja isso que você queira aprender. Mas o que a gente vai falar aqui é sobre como lidar com microserviços, de novo, sobre uma perspectiva de alto nível. Porque, como eu falei, debugar microserviços é muito difícil, extrair informações é muito importante. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre agregação de logs, por exemplo. A gente, em treinamentos de programação aqui da Lura, a gente já falou sobre logs em alguns momentos, só que quando a gente fala de microserviços, logs são ainda mais importantes. Logs são importantes sempre, a gente sempre deve realizar logs de operações que acontecem no nosso domínio, só que quando a gente fala de microserviços, a importância disso pelo menos dobra. Então vamos conversar um pouquinho exatamente sobre isso, sobre logs. A gente já viu que a gente poderia ter um serviço de logs, a gente pode ter um sidecar de logs, mas isso são detalhes de implementação. O que a gente vai falar aqui é sobre como agregar logs de todos os microserviços. Por quê? A gente precisa ter um formato padrão para que todos os microserviços exponham os logs e exponham informações da mesma forma, para que a gente consiga ler como se fosse uma única aplicação. Então, os formatos de log, de novo, devem ser compartilhados entre todos os serviços. Eu não posso ter um serviço exportando algo, fazendo log de algo em XML, outro no formato binário próprio, outro em TXT. Não, eu preciso ter um formato único. Vai ser um formato de texto separado por vírgula, onde eu tenho uma coluna que informa o horário, a outra o tipo, a severidade desse log, e o outro uma mensagem, uma descrição. Então, além desse formato, a taxonomia tem que ser compartilhada, deve ter algo em comum. Então, por exemplo, o que é um log de erro? O que é um log de warning? O que é a classificação de logs, a organização de logs deve ser compartilhada, para que eu consiga pegar, olha só, quantas vezes aconteceram erros em minha aplicação toda. E eu vou ver todos os logs de todos os microserviços agregados e vou conseguir ter eles bem organizados. E logs de monolitos, eles são agregados por padrão. Poxa, você gera um log e todos os logs são gerados para algum lugar que o monolito salva. Já quando a gente fala de microserviços, um serviço gera log em um lugar, outro microserviço gera log para outro lugar. Então a gente precisa cuidar da agregação. Então, como a gente diz aqui, na gíria, o buraco é mais embaixo. A gente precisa se preocupar com isso. Então o que a gente pode fazer? Caso você não conheça, acho interessante estudar sobre 12-Factor Application, é uma metodologia de desenvolvimento, e essa metodologia diz que os logs devem ser um stream de dados. Então a gente, por exemplo, a partir de um processo, que é a nossa aplicação, a gente manda os logs para a saída padrão. E a partir disso, a gente pode ter um serviço realmente específico de logs, não nosso, um serviço externo, que coleta todos os logs de todos os nossos processos e agrega. Faz o parsing desses logs, que é uma parte da tarefa de agregação, categoriza eles, gera relatórios bonitinhos. Então existem diversas ferramentas para isso. Você pode pesquisar um pouco depois. A gente tem cursos de log aqui na Lura também. Se eu não me engano, é sobre o Telegraph, não tenho certeza. Mas, enfim, existem ferramentas específicas para a gente visualizar métricas que são geradas a partir de log. Então, é muito importante que a gente saiba lidar com logs e que a gente agregue eles. De novo, para simplificar esse slide aqui em um pontozinho. Todos os logs de todos os microserviços devem, de alguma forma, ser agregados em algum ponto onde a gente possa consultar com facilidade. E a gente precisa rastrear as chamadas, e é através de log que a gente faz isso. Então imagina, de novo, um serviço monolítico, a gente tem uma exceção, a gente tem um erro acontecendo. Quando a gente vai debugar esse erro, quando a gente vai depurar esse problema, a gente vê a stack trace, a pilha de execução, aquele rastro que a execução deixa para a gente dar uma olhada no que está acontecendo. Já com microserviços, como eu falei, isso não acontece. Por quê? Eu tenho um serviço que faz uma chamada para outra e aí no terceiro microserviço quebra.
Como que eu vou debugar aqui nesse primeiro? Eu não consigo, eu não tenho uma pilha de execução. Então, os logs são utilizados para a gente rastrear chamadas, para a gente fazer o que é chamado de tracing. De novo, existem serviços que organizam esse tracing e geram o que a gente veria, o que a gente enxerga como uma stack trace. Então, bastante intuitivo. Então, a gente precisa realizar logs e agregar até para rastrear chamadas. E a gente tem que ser capaz de reconstruir toda uma operação a partir de um identificador. Então, por exemplo, um cliente chamou, fez uma requisição, isso vem para um Edge Service. Esse Edge Service precisa gerar um identificador dessa chamada e aí ele vai passar para um serviço de negócio. Esse serviço de negócio recebe esse identificador, chama para o serviço de domínio. Esse serviço de domínio pode chamar algum outro serviço de dar um outro data service e esse data service pode até armazenar isso no banco de dados. O ponto é, esse rastreador é enviado para todos os serviços que fazem parte dessa operação e todos esses serviços utilizam esse ID, esse identificador, para realizar os logs. E a partir disso, a gente consegue gerar o equivalente a uma call stack ou uma stack trace, ou seja, a pilha de execução de chamadas. Então a gente consegue, através desse trace ID, gerar uma pilha, uma call stack, uma pilha de execução. A gente deve estudar sobre padrões de Trace ID. Existem formatos de ID que a gente pode gerar, como transferir esses dados. Então a gente não precisa reinventar a roda. Eu vou pegar o ID do usuário, multiplicar pelo horário e gerar um base 64. Esse é meu Trace ID. Eu não preciso quebrar a cabeça com essas regras. Já existem padrões, a gente pode pesquisar, escolher o que melhor atende a gente. E claro, a gente precisa usar ferramentas de gerenciamento específicas para visualizar essas chamadas, essas call stacks ou essas stack traces, essas pilhas de execução. Então as APMs, Application Performance Management, essas ferramentas fornecem para a gente, normalmente, alguma forma de agregar esses logs e transformar numa call stack. Então pesquise sobre essas ferramentas, conheça elas, estude, porque você com certeza vai precisar debugar uma aplicação em algum momento e isso vai fazer toda a diferença. Então a gente já falou bastante sobre log, não quero me tornar repetitivo, então vamos falar sobre um outro detalhezinho que vem a partir de logs, ou às vezes nem precisa de logs, que são as métricas do nosso sistema. Mas vamos falar sobre isso no próximo vídeo.